Olá, sejam oficialmente bem-vindas a mais uma edição do Conexão e Carreira. Dessa vez vamos ter aqui a ajuda, o auxílio e as instruções personalizadas da Ana Rocha, que vai compartilhar com a gente estratégias de marketing aplicada à carreira. Olha só que inusitado, que interessante. A gente vai entender um pouco mais isso com ela que é estrategista digital, estrategista de marketing, e vai compartilhar aí vários conteúdos interessantes conosco a respeito da carreira dela, da jornada, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e potencializar nossos negócios, nossa carreira também. Ela vai fazer uma apresentação de uns 30 minutos e você vai. O chat está aberto para a gente trocando ideias, mas também ao final teremos a possibilidade de fazer perguntas mais específicas para a Ana, tá ok, gente? Então, Ana, está contigo e vamos lá, que eu Vamos lá. estou Eu só ansiosa até também para aprender. regacei a manga, vamos lá. Olá, olá Lília, olá Adriana. Oi Nina. Oi Adriana. Oi Nina, oi Lívia, oi Maísa, oi Sol, oi Camila. Gente, prazer. Algumas de vocês eu já conheço, inclusive de outras oportunidades. Queria primeiro agradecer muito, Vera, a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês e de deixar esse material também à disposição e a minha experiência, eu espero que, né, seja algo. Eu já ganhei tanto do clube, eu espero que eu possa também entregar. Então, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu vou mostrar minha tela, porque eu preparei uma apresentação, gente, mas é mais para a gente conversar, né? E eu vou passar um pouco da minha experiência, mas vocês podem. eh, Comentar no chat ou me fazer perguntas durante a apresentação. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje foi como que eu usei, o marketing, né, para traçar a mi ih, desculpa, eu parei de share. Ai, meu Deus. Eu tô eu tô mostrando a minha tela? Tô, né? Tá. Então, como que eu usei o marketing, como na verdade eu comecei a me olhar como um produto. Como eu comecei a olhar a minha carreira aqui no Canadá, isso aconteceu aqui no Canadá como um produto, para que eu ganhasse um pouco de distanciamento, né, do que estava acontecendo no meu processo de adaptação aqui em Vancouver. Então eu vou passar um pouco de como foi que eu fiz isso, e eu espero que seja algo útil também para outras pessoas que eu sei que também estão fora do Brasil, mas mesmo para quem está no Brasil. Então uma pequena, rápida apresentação minha, meu nome é Ana Paula Rocha Couto, aqui eu uso Ana Rocha. Eu sou estrategista de marketing, mentora de negócios, sou professora, mãe, de adolescentes. Eu tenho 25 anos de experiência de mercado, de marketing. Eu trabalhei 9 anos na Icatu, trabalhei 13 anos na Petrobras. Quando eu me mudei há 9 anos para o Canadá, eu era gerente de marketing de relacionamento na Petrobras. Desde que eu vim para o Canadá, eu mudei a minha carreira e é um pouco sobre isso que eu vou falar. Eu hoje sou professora, e empresária. Eu dou aula numa universidade, em mais de uma universidade, inclusive por isso que meu nome está aqui. Me desculpe, não está Ana Rocha, porque eu acabei entrando com o Zoom do meu trabalho, que é onde eu dou aula nos Estados Unidos. Eu já dei mais de 2.500 horas de aula, já fazem 6, 7 anos que eu estou dando aula e eu já tive bem mais de 300 alunos. E eu abri a Evolving, faz um ano e meio, com o objetivo de ajudar pessoas, que eu vi vindo para minha sala de aula como cliente, né, pequenos empresários e profissionais, eh, em desenvolver sua própria estratégia de marketing. Existe um gap de estratégia no mercado, a gente faz muito, e porque a gente tem que fazer, e a gente acaba não tendo condições de analisar resultados, porque a gente, na verdade, não tem clareza de para onde a gente está indo, e de quais são os passos que a gente vai usar para chegar lá. E isso se aplica à nossa carreira, e foi exatamente isso que eu fiz, né. Então, a minha transformação profissional, ela começou através da estratégia, né, e de tomada de decisões mais certeiras, né. Então, assim, aonde eu quero chegar. Exatamente como estratégia de marketing, né. Qual é o meu smart goal? Qual é o goal? Qual é o objetivo, né. E o que que eu preciso fazer? Quais são as táticas? Quais são as ações?
os pequenos passos que eu vou ter que tomar para que eu seja capaz de chegar onde eu quero e como eu vou medir, né, se eu estou indo na direção certa ou não. Então, para poder dar um background, né, de como é que foi que eu comecei a usar vamos dizer, esse ponto de vista, né, comecei a minha carreira lá em 1995. Eu sou formada em jornalismo, eu tenho uma pós-graduação em marketing, um mestrado em marketing. Comecei a trabalhar na Ecatu, fiz carreira corporativa, né, como eu falei, eu fiquei mais de 20 anos, fazendo carreira corporativa. Em 2016, desculpe o número estar errado aqui, em 2016 nós nos mudamos para o Canadá, há 9 anos atrás. Quando eu cheguei no Canadá, o que aconteceu foi que eu vinha de um background, né, agora eu vou até parar um pouco de share. Eu vinha de um lugar onde eu já tinha experiência, né, as pessoas conheciam a minha experiência, as pessoas me conheciam no mercado e eu cheguei aqui achando, trabalhei na Petrobras, eu tenho toda essa experiência, ia ser suficiente. E não, né, não foi suficiente, muito pelo contrário. Então eu tive que realmente rever, né, e repensar, porque eu não conseguia emprego. Então eu aplicava e não funcionava, minha aplicação não funcionava, porque as pessoas, pediam um inglês que eu não tinha ainda, pediam uma experiência no Canadá, que claro que eu não tinha, eu tinha acabado de chegar. O tipo de posição de marca, o tipo de experiência que as pessoas esperavam era diferente do que eu tinha. Nós no Brasil somos em marketing, nós somos generalistas, a gente sabe um pouco de tudo. Aqui no Canadá, as pessoas são especialistas, então a gente aplica para vagas muito especializadas, especializada em fazer anúncio, especializada em SEO, especializada então, deixa eu só ver um chat aqui já. Igual, né? Exato. Então, assim, não dava certo, né? E aí eu comecei a ficar muito frustrada, né, claro, né, foram 2 anos de frustração e eu fiz uma pós-graduação em business. Eu me formei, né, em 2016, e aí eu me senti completamente sem controle da minha carreira, né. Enquanto que no Brasil eu me sentia assim: "Não, eu estou no controle, eu trabalhei na Ecatu, depois eu trabalhei na Petrobras, eu consegui as minhas promoções, eu sabia como conseguir minhas promoções, eu sabia o que eu tinha que fazer para ser promovida". Aqui eu saí, eu fiquei completamente fora do controle, né. E aí eu queria perguntar para vocês como é para vocês, se vocês já passaram por isso, né, se vocês já se sentiram assim. Como a gente tá com pouca gente aqui, se você quiser dividir, Lília, a Lília tá aqui assim, pode abrir o microfone. Sim, eu estou ouvindo a sua história, estou anotando aqui, porque é muito parecida com a minha e, coincidentemente, eu fiz uma apresentação no clube, na nossa reunião presencial aqui no México, Uhum, nessa terça, e eu contei a minha trajetória, só que, em vez de falar dessa redescoberta pelo marketing, eu fiz a desse redescoberta pela arte, porque eu venho do marketing, eu comecei no marketing e o meu sonho era ser uma grande executiva de uma multinacional. Só que no meio do caminho aconteceram muitas coisas, como filhos, uhum, casamento, filhos, eh, mudança para a Suíça. Eu mudei para a Suíça em 2008 para ficar uhum, 1 ano ou 2 e eu nunca mais voltei. Esse ano uhum, completa 17 anos. E aí eu fui parar no cinema e fui estudar cinema, e eu escrevia poesia para desafogar, então a arte, então assim, essa sensação de estar fora de controle, assim, aconteceu muito comigo no meu período da Suíça, que foram 7 anos, e quando lá eu consegui me recriar, achar um espaço novo, que foi na academia, porque eu fiz meu mestrado, depois fiz do doutorado, eu estava no doutorado, a uhum. mil, achando o máximo, eu mudei para Argentina, sempre É. por causa do trabalho do meu marido. Então, assim, essa sensação de perder o controle, ela é muito forte quando a gente também sai do nosso país, assim, né. Então foi exatamente esse sentimento, e o sentimento de perda de controle era do desconhecido, né, porque, na verdade, eu estava num ambiente que eu não conhecia. E cheia de valores e experiências e um mindset que não funcionava nesse novo ambiente. Eu acho que isso serve para mudança de carreira, isso serve para mudança de emprego,
isso serve para mudança na vida, né. A gente tem filho, a gente casa, a gente se muda, a gente imigra e a gente e as coisas saem do controle mesmo, né, e a gente tem muita necessidade de controlar. E eu acho que é também saindo do lugar do "eu consigo controlar", né, foi eu saí do lugar do "eu consigo controlar", eu não conseguia mais controlar. Então eu resolvi entender. Então o que eu fiz, na medida que eu fiquei fora do controle, eu falei: "Não, na verdade eu preciso ter clareza, eu preciso entender melhor, né, e como é que eu vou entender melhor?". Então o que para mim o que aconteceu, e aí foi quando a estratégia aconteceu, foi assim: se eu preciso, né, se está claro que para que eu chegue no lugar de conseguir um emprego, eu preciso ter experiência canadense, eu preciso melhorar o meu inglês. Aqui a gente consegue emprego através de networking, né, então as aplicações, 80% é networking, 20% é aplicação de resumê. Eu falei: "Então eu vou entender como é que funciona aqui, né, eu vou entender como é que funciona no Canadá". Então, o que foi ficando claro para mim foi, primeiro, né, que eu precisava de uma definição de objetivo, então eu queria trabalhar como gerente de marketing de novo. Então o que que eu decidi? Eu vou voluntariar como gerente de marketing, eu vou voluntariar na área de marketing, porque aqui é muito comum o voluntariado. Tem várias vagas de voluntariado em organizações, não governamentais, né, que são non-profits. Então eu decidi, eu vou voluntariar. Eu comecei a voluntariar, eu cheguei aqui em maio de 2016, eu comecei a voluntariar em outubro de 2016. Em outubro de 2016, eu entrei para uma non-profit que se chama Latincover, que promove a cultura latino-americana e também negócios entre latino-americanos e canadenses e americanos. E voluntariei nesse lugar durante 2 anos, enquanto eu tinha vários outros empregos. Mas eu fui ganhando inglês, eu fui ganhando entendimento da cultura. Eu trabalhei em loja, eu trabalhei vendendo TI, que eu não entendo nada. E eu fui aprendendo sobre os sotaques, eu fui entendendo como iraniano fala, eu fui entendendo como, mexicano fala, eu fui entendendo como canadense fala, eu fui entendendo os sotaques, eu fui entendendo as culturas, eu fui entendendo o trabalho, trabalhando como voluntária e trabalhando no mercado canadense. Então é muito diferente a cultura, a gente não fala sobre vida pessoal, a gente não traz problema pessoal, eles não querem saber por que que você faltou o trabalho, eles só querem saber se você vai estar lá ou não. Então, eu fui aprendendo isso e eu fui criando um novo objetivo. Então eu falei: "Então para eu ser gerente de marketing, eu tenho que aprender isso tudo". E foram 2 anos de aprendizado, né, foram 2 anos ganhando dinheiro de vários lugares diferentes, mas aprendendo, né, e criando uma nova identidade profissional. Então quem era a Ana Paula, né, que não era mais Ana Paula Rocha Couto, porque ninguém consegue falar Ana Paula Rocha Couto, então tinha que ser outra coisa. Então eu Anne Rocha. Então, vamos culto é muito feio, então vamos para Roca, né. Então eu fui entendendo como é que isso ia acontecer, como é que essa nova identidade ia surgir, inclusive do meu nome, e eu comecei a comunicar novos valores, né, inclusive esse valor que eu estou comunicando aqui, que é esse valor de entender, que é esse valor de conseguir trabalhar num ambiente internacional, que é esse valor eu fui voluntária na escola da minha filha para fazer networking com canadenses, eu fui o voluntariado do Latincover e voluntariado em outras instituições me trouxe muito networking. Então, para eu sair do lugar, né, da onde eu estava para eu chegar e eu conseguir uma posição como gerente de marketing no próprio Latincover, depois de 2 anos voluntariando lá e fazendo muitas outras coisas, mas foi o networking e as conexões que eu tive de valor durante esses anos que me trouxeram esse primeiro emprego como gerente de marketing, que era o emprego que eu queria. Então eu pensei, o que que eu precisava, as etapas eram em inglês, a etapa era o networking, a etapa era ganhar a experiência canadense, até que eu consegui o trabalho, né. Então, o networking aqui, ele foi tudo para mim. O networking, inclusive, foi aonde eu também encontrei uma pessoa que um dia virou para mim, chama Fernanda, ela era na época, coordenadora do curso de Digital Marketing numa escola aqui no Canadá, isso há 6 anos atrás. Ela me liga, ela me conhecia lá do Latincover, e fala: "Ana, preciso de um professor para dar aula na segunda-feira", isso era uma quarta-feira.
Aí aqui, um pouco de background. Dar aula era um sonho, era um sonho. Eu falava, um dia eu quero dar aula, um dia eu quero ser professora. E aí o sonho cai no meu colo, né, e aí o sonho de dar aula, ele cai no meu colo. E eu falei: vou dar aula quarta-feira". "Mas você já deu aula em inglês?". "Não, eu nunca dei aula em inglês na minha vida", né. Mas vamos lá, vamos dar. Passei, claro que do dia, né, da quarta-feira até o domingo ou até segunda-feira, 2 horas antes de pegar o ônibus e ir pra dar aula, estudando e me preparando, né, e pra dar aula. Entrei em sala de aula, claro, nervosa, né, eh, mas eu descobri a vida, assim, é o que eu amo fazer, estar aqui falando agora, poder passar minha experiência, poder dar aula, poder estar em grupo de pessoas, é o que eu amo fazer. Poder estar lidando com pessoas de idades diferentes, de lugares diferentes, de backgrounds diferentes, é de uma riqueza, gente, assim, que me emociona, né. E foi através, né, de olhar isso tudo, né, e começar a dar aula foi maravilhoso, mas há 2 anos atrás eu entendi que as escolas que me contratavam, elas eram minhas clientes, né. Então o que que acontece? Você pode ter hora de aula ou não ter hora de aula, né. Então, não ter hora de aula significa não ganhar dinheiro, né. Então eu, de novo, parei e pensei: "Como é que eu me torno independente desses clientes que são business que me contratam, né?". Se eu dou aula, eu posso dar a minha própria aula, eu posso criar o meu próprio curso, até porque eu sou criadora de conteúdo, eu preparo currículo, eu atuo em várias áreas na área de educação, eu construo, curso, né, eu do zero. Então, assim, então eu vou fazer isso para mim. Se eu consigo fazer isso para os outros, eu consigo fazer isso para mim mesmo. Então, é uma ação contínua, né, que a gente tem que ter de mentalidade de crescimento, de responsabilidade e desenvolvimento de resiliência, né. De tipo: ficou difícil de novo. Na verdade, isso não está funcionando de novo. Então é uma oportunidade, né. Se não está funcionando, é porque tem uma oportunidade. Claro, a gente vai ficar triste por um tempo, vai ficar chateado, vai ficar frustrado, mas a alternativa de desistir não existe, né. Então a gente vai lá e tenta de novo. Foi isso que eu fiz, tentei de novo, né, abri minha empresa, no início do ano passado, construí um curso, testei com várias pessoas, né, descobri o que que as pessoas precisavam, ainda estou descobrindo, né, a gente está sempre tentando, a gente está sempre aprendendo, quando a gente cria o nosso próprio e passa a ser empresário, isso foi uma grande mudança na minha vida, eu sempre tive alguém pagando pagando para mim, né, agora sou eu que tenho que buscar esse dinheiro, eu que tenho que buscar esse valor, eu que tenho que entender esse valor, isso é uma mudança muito grande, né, para quem, sempre trabalhou para os outros, trabalhei para os outros por 25 anos. Então, hoje, né, o que eu olho e o que eu tento descobrir é como é que eu crio impacto e como é que eu crio oportunidade para mim e para outras pessoas, né. Então, eu tento hoje e eu busco, de novo, ser uma referência na área do que eu falo sobre estratégia de marketing, né, eu tenho muita experiência nisso e eu amo falar sobre isso, eu acho que isso me ajudou pessoalmente, isso me ajuda do ponto de vista de negócio, eu acredito que isso ajude as pessoas do ponto de vista do negócio, para a gente sair da fase ação e começar a olhar um pouco, né, o que a gente está fazendo e como é que a gente consegue resultados, esses resultados e uma coisa que eu fazia, e aí trazendo um pouco mais de novo sobre a estratégia, né, não só eu olhava o networking, mas eu olhava assim, eu fiz um currículo, eu mandei meu currículo, ele era uma peça de comunicação. Se a pessoa olhou o meu currículo e me chamou para uma entrevista, esse currículo está funcionando, como um post, como um anúncio. Eu mandei um anúncio, a pessoa clicou e foi no meu site, esse anúncio está funcionando. Então o meu currículo estava funcionando, então eu corri muito atrás, né, de buscar pessoas que me ajudassem a construir um currículo que funcionasse. Então meu currículo começou a funcionar, comecei a ser chamada para entrevista. Aí depois a questão era como é que passa nessa entrevista, né? A pessoa entrou no seu site, ela comprou de você? A pessoa me chamou para entrevista, ela comprou de mim? Né, ela me chamou para trabalhar ou hoje em dia, quando eu tenho reuniões de discovery call, né, da pessoa ter uma primeira conversa comigo, ela
ficou interessada que eu seja mentora dela, ela ficou interessada em fazer meu curso, né. Então, se não ficou, não tem problema, mas por que não ficou, né. Então eu sempre me pergunto: "Por que não funcionou?". Não tem problema não funcionar, eu só preciso saber por quê. Porque eu vou mudar, né, eu vou adaptar, né. Ou talvez não seja aquela vaga, ou talvez não seja aquela pessoa, né. A gente tem que entender por quê, porque se a gente não entende o porquê, a gente passa o resto do tempo se açoitando, né, com raiva da gente mesmo que a gente não conseguiu. E isso não serve para nada, no final das contas. Serve por um tempo, claro, a gente se abraça, a gente se, né, cuida da gente mesma, mas depois num certo ponto "Tá, mas por quê?", né. Então o que eu fazia muito nas entrevistas que eu fazia era depois eu mandava um e-mail agradecendo, se eu não passava eu perguntava: "Por que que eu não passei?". E aqui as pessoas respondiam por que que eu não tinha passado, né. E eu fui entendendo também. E de novo, né, uma outra coisa que eu faço, e é isso por isso que eu estou aqui hoje, é compartilhar conhecimento, né. Então assim, se hoje eu voluntario em vários lugares compartilhando meu conhecimento. Eu sou mentora da universidade aonde eu trabalhei, então hoje na universidade onde eu estudei na Kaplan University, hoje eu sou mentora dos estudantes da Kaplan University, para compartilhar essa experiência que eu estou trazendo aqui, eu dou palestras na Capilano também. Eu sou do board de uma non-profit que ajuda estudantes internacionais, então o objetivo é ajudar mais pessoas como eu, que tiveram muita dificuldade, né, para conseguir o que queriam e que têm hoje mais dificuldades do que eu tive há 9 anos atrás, porque hoje está bem mais difícil do que era 9 anos atrás. Então eu também voluntario, né, o meu tempo, e o meu conhecimento para ajudar. E eu continuo desenvolvendo habilidades, né, eu continuo estudando, eu continuo fazendo cursos, eu tô no Storytelling Me da Maísa, né. Quem sou eu como empresária? Que Ana Paula é essa? Né, então eu vou fazer a mentoria da Leilane, que não está aqui hoje, mas como é que a gente se apresenta no vídeo, né. Eu faço aula de inglês para melhorar meu sotaque, a professora fala: "Tem que botar os né, botar o peito, abrir o peito para poder falar, para a voz sair mais clara". Então assim, a gente não para, né, a gente não termina de melhorar, graças a Deus, né. A gente continua curiosa, né, curiosa em tentar melhorar e não angustiada em tentar melhorar, né. E é através, né, desses workshops, palestras, que eu compartilho e eu sugiro que vocês façam também, né. Porque é através quando a gente compartilha a nossa experiência, quando a gente coloca a nossa experiência lá fora, a gente ajuda e a gente atrai quem precisa da gente, né. Acontece de forma natural, né. E aí eu queria só dizer que aí por conta desse trabalho que eu fiz no ano passado, né, eu ganhei um prêmio no ano passado, na área de marketing, né, então foi um prêmio de pessoas de marketing que estão em ascensão, em Vancouver, entre a comunidade na comunidade brasileira. Então eu ganhei esse prêmio, aqui estou eu, de gala, com o meu prêmio. Então é uma resposta do mercado, né. E aí eu queria convidar vocês agora, a gente tem meia hora, consegui fazer no tempo. Eu vou fechar a apresentação, e eu queria convidar vocês a me contarem, o que que vocês podem fazer hoje, né. Se vocês têm a intenção de mudar a carreira de vocês, se vocês têm a intenção de chegar num novo lugar, se vocês têm o desejo, né, ou precisam chegar num novo lugar, eu queria que vocês me contassem o que que vocês poderiam fazer hoje, né, para fazer uma estratégia e mudar a carreira de vocês. Que pequena ação vocês poderiam fazer hoje? E eu também queria abrir para as perguntas. A gente ainda tem aí 25 minutos, né, Vera, para conversar. Mas era um pouco isso do que eu queria compartilhar com vocês e agora queria ouvir de vocês. O que que vocês podem fazer hoje para mudar ou para melhorar ainda mais e chegar num lugar onde vocês desejam? Pode Posso postar. falar? Por favor, Eu sou falante, gente, desculpa aí. por favor. Em primeiro lugar, super obrigada, assim, por compartilhar a sua história. Eu, como eu falei ali, naquela hora eu me identifiquei bastante, porque eu tô fora do Brasil há quase 17 anos e passei por uma mudança imensa de carreira.
É muito interessante nessa trajetória que eu contei, eu fui mostrando que eu comecei em 93 como publicitária, fazendo estágio numa agência, tinha aquele sonho, fui passando, mudou tudo, porque eu não sonhava em casar cedo, nem ter filho cedo, eu casei cedo, eu tive filho cedo, mudou tudo na minha vida. E eu fui ressignificando as coisas e tentando em cada momento achar algo, porque eu não consigo ficar parada. Então eu ia tentando. Então eu empreendi já naquela época com filhos pequenos, mas depois eu fui morar na Suíça, aí fui estudar, enfim. Então as coisas foram acontecendo e depois que eu terminei, aí mudei de país, né? Mudei para Argentina, agora eu moro no México. E depois que finalmente eu terminei meu doutorado, meus filhos cresceram, foram morar fora, fazer faculdade fora, e eu me vi, chegando aos 50 com um doutorado, beleza, mas com, um monte de dúvidas na cabeça e vários sonhos frustrados também. Sim. E aí me veio a vontade de voltar lá atrás e criar e voltar a ser publicitária. Eu precisava disso, porque tinha ficado em mim. Uhum. E o interessante é que eu convidei os meus filhos para serem os meus sócios. Ah, que Então, legal. assim, eu saí da publicidade quando eles nasceram e eu Aham. voltei para a publicidade de braços dados com eles. Então, hoje eles são meus sócios, a gente trabalha essa coisa do multi. Hoje, inclusive, dia 13 de fevereiro, completa 2 anos que a gente abriu nossa empresa. Parabéns. Obrigada. E então, assim, só que agora eu vi que, depois de ter feito esse retorno lá, eu vi Uhum. que tem uma parte de mim que também veio evoluindo e é que agora precisa de mais atenção. E eu estou nessa mudança novamente. Eu não estou deixando a minha empresa, continuo, mas como eu já falei para os meus filhos, eu agora sou conselheira, porque, por sorte, eu percebi que os dois são profissionais super competentes, responsáveis, então eu posso confiar neles e posso assumir uma posição assim mais de conselheira. E eu estou, não é mudando de carreira, é criando uma carreira paralela. Eu escrevo, então eu Aham. publiquei já um livro de poemas, sou poeta, então agora eu estou querendo investir nessa área, escrever artigos acadêmicos, artigos, eu sou crítica de cinema também, escrevo artigo todo dia, quase, mas é diferente, é outra carreira. Então, te ouvir foi muito bom, e eu juro que eu vim assim, eu achei assim, eu acho que não é para mim essa palestra, mas eu vim porque eu gostei muito de você quando eu te vi ontem na reunião, eu falei: "Eu quero ouvir ela falar". E aí eu vi que, assim, você me deu vários insights do tipo: "Tá, o que que você precisa?". Então eu quero ser escritora profissional. Uhum. E eu, assim, já estou fazendo cursos, claro, de escrita criativa, estou escrevendo, que eu acho que é a coisa mais importante, mas assim, essa dica que parece até simples que você deu, tipo, tá, em termos práticos, o É. que que você precisa fazer? E aí você falou do network, então assim, gente, eu tenho que entrar em contato com esse povo, tenho que conhecer você. Então assim, eu queria te agradecer, eu falo muito, como eu disse, estou contando a minha vida aqui, mas eu queria te agradecer porque, assim, acho que ficou muito claro para mim que eu preciso agir. Aham. Eu comecei esse ano com essa determinação e eu estou agindo, mas a sua fala foi assim, parece que jogou uma luz para mim, sabe. Então, Ai, muito Lilian, obrigada. eu que te agradeço. Agora eu quero te acompanhar. Vamos nos conectar no LinkedIn, quero saber das novidades. Mas eu acho que que bom que essa fala vem, né, e eu acho que as falas são assim, né, gente, elas às vezes vêm na hora que a gente precisa, de maneiras muito, diferentes, e é por isso que eu falo, eu continuo falando, né, eu continuo falando com pessoas diferentes, porque, e ouvindo, né, muito também, ouvindo as pessoas também, eu acho que a gente precisa olhar a carreira da gente, às vezes, com um olhar um pouco mais distante, no sentido de é menos sobre não é sobre a gente no sentido, se ainda não conseguiu,
foi porque você não fez tudo que precisava, mas você vai chegar lá, entendeu? Então, assim, e se não deu certo com um, com 2, com 3, é porque não tinha porque não era para ser. Tem que entender por quê, porque senão a gente como eu fiquei, na verdade, não foi nem um pouco fácil eu me adaptar aqui em Vancouver, eu entender que não funcionava a minha maneira de ser, inclusive meu jeito de ser. Quando você entende que o seu jeito de ser não funciona, porque eu sou carioca, expansiva, falo pra caramba, abraço, beijo. Então, assim, falo muito, eu conto tudo. Eu falei: "Gente, ninguém quer saber nada da minha vida, não quer saber nem onde eu moro". Então, assim, aprender a não dizer: "O que que vocês vão fazer na Páscoa?", porque eu fiz um bolo para minha filha, era errado, entendeu? Eu não podia falar: "Olha, na Páscoa eu vou convidar a minha", não pode falar da família, porque pode ser que alguém não tenha família, a pessoa ficar chateada. Eu falei: "Gente, jura?". Aí eu falo: "Tá bom, então não falo mais". Mas, assim, é uma coisa que é um choque, o nome é choque cultural, né. Só que aí como é que você passa a olhar para isso de um outro lugar, assim como a gente passa a olhar para a carreira da gente de um outro lugar. Ninguém está tentando me magoar, as pessoas não estavam dizendo essas coisas ou sendo diferentes de mim, porque elas queriam magoar, apesar de eu ficar magoada, elas eram só diferentes de mim, né. Era só diferente o que eu tinha que fazer, era só diferente, eu tinha que editar, que nem quando a gente edita um texto. Quando a gente muda, a gente tem que se editar, né, a gente tem que ver o que a gente tem e editar, e criar uma nova versão e não tem problema, né, não é ruim. É uma oportunidade de olhar de um outro lugar, né. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo interno, claro, né, isso não acontece da noite para o dia, é uma coisa que a gente vai trabalhando na gente, né. Mas queria ouvir outras pessoas, queria saber se vocês têm outras perguntas. Por favor, Bruna. Oi, Bruna! Oi, meninas. Tudo bem, Oi, pessoal? tudo Prazer. bom? Meu nome é Bruna Siqueira, sou jornalista. Ana, teu relato está sendo perfeito para mim, porque eu estou vivendo o que você viveu em 2016. Um pouco Uhum. atrasada, pelo fato de que eu já estou no Canadá há mais de 3 anos, mas só agora me despertou para essa chacoalhada por conta do mercado brasileiro estar mais instável. Para as meninas que eu ainda não conheço, eu trabalho com a minha própria empresa desde 2021. A vida toda eu fui de redação, sempre na área de negócios. Deixa eu baixar minha mão aqui. Sempre da área de negócios, trabalhei a vida toda como colunista, repórter, economia, morei no Japão, estou agora no Canadá. E de 2021 para cá, depois de um tempo no governo do estado, abri minha empresa de assessoria de imprensa que eu continuo à distância, trabalhando, sempre atendendo empresários, faço muita gestão de crise, indústria, advogados. Só que de outubro para cá deu uma baixa no mercado brasileiro, que eu não sei o que foi que aconteceu, e isso está me fazendo dar uma sacolejada. Então, assim, estou pensando, e agora? Eu vivo num país caro, custo de vida caríssimo, como toda mulher, vocês devem ter passado as imigrantes pelo tipo de desafio similar, né? De, ai, não quero ficar dependendo de marido, não quero, autoestima fica abalada, quem sempre trabalhou e teve carreira, principalmente depois dos 40 anos, quando a gente tem que se reinventar. Então, assim, o que é que eu queria, Ana, depois, quero retomar aquele papo do nosso café. O que é que você indicaria esse passo a passo, agora dessas pessoas que se veem na posição de fazer uma transição depois de uma certa estabilidade na carreira, aqui, vivendo no Canadá, eu já anotei a dica, já percebi que eu tenho que mudar meu currículo para o perfil canadense, porque eu não estou tendo resposta depois de mais de 20 anos de carreira, de ter experiências bacanas e tudo. Outra coisa, essa questão do non-profit, eu acho legal. Então, assim, meio que se você pudesse enumerar, eu sei que é difícil a gente catalogar Hum. nossas experiências, né? Mas assim, olha, um passo a passo básico para quem quer fazer essa transição, o que é que eu indicaria para você poupar tempo? Vai por esse caminho aqui que vai ser mais fácil. Sim, então, eu acho que a primeira coisa é identificar o tipo de posição que você está buscando e o quanto que a sua experiência, ela match, ela combina, porque aqui é assim, quando você olha gente, isso talvez sirva para outros países também, eu não sei onde vocês estão, né, desculpa, mas assim, no Canadá, em geral, eles pedem, assim, 200 coisas, ou vamos dizer, 12 coisas, se você tem 6, você aplica, porque ninguém tem 12, né, ninguém tem tudo aquilo. Eh, Tem que olhar um pouco quem é que trabalha, uma coisa que funciona muito bem, sempre funcionou aqui no Canadá também, é o seguinte: quanto mais específico, melhor.
Então, assim, você sabe a indústria onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com real estate, eu quero trabalhar na indústria de beleza, eu quero trabalhar na indústria. Então, quanto mais específico, mais fácil, porque você vai criar networking naquele grupo, porque aqui, gente, é uma cidade pequena. A gente não está falando de um lugar como Rio de Janeiro, como Recife, como Miami, como México, como Cidade do México. A gente está falando de Itaipava, assim, comparando com o Brasil. A gente está falando de Saquarema. Assim, não, agora é um pouco de exagero, mas assim, a gente está falando de uma cidade que funciona como uma metrópole, mas não é. Então, assim, existem 6 grandes empresas em Vancouver, esse é o número. A gente conta na mão o número de grandes empresas para se trabalhar. Então, em geral, é muito difícil conseguir lugar nessas grandes empresas. Eu iria para small business, porque é onde você consegue o emprego, porque eles estão precisando de você. eh, E se você conseguir, não, eu quero trabalhar em real estate, ou uma indústria que é cheia de small business. Real estate é cheio de small business, é cheio de brasileiro trabalhando em real estate, é cheio de brasileiro trabalhando na área de beleza, é cheio de brasileiro trabalhando na área de saúde. Por quê? Para networking, né? Mas se você precisa de experiência canadense, eu voluntaria. Eu faria um voluntariado, né? Porque o voluntariado ele traz networking, não é qualquer voluntariado, né? É um voluntariado estratégico. Então, assim, eu vou voluntariar num lugar que eu sei que tem as pessoas que vão me conhecer, que vão aprender que eu trabalho bem e que lá na frente vão ser não só minha referência, mas talvez me indiquem, né? E você tem que contar para as pessoas que você está procurando trabalho, tá? Não tem vergonha, não existe vergonha em dizer que está procurando trabalho. Quando a gente vai para networking, a gente fala: Oi, meu nome é Ana, eu faço isso e eu estou procurando trabalho e eu queria saber se você tem uma dica para me dar. Marcar café online com pessoas que já trabalham em empresas que você gostaria de trabalhar, eles vão te atender. Então, LinkedIn é uma ferramenta muito forte aqui, muito, 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 muito forte. Não sei, acho que foi alguma dessas coisas. Espero que tenha ajudado. Agora, deixa eu só responder Sol. Vai lá, Sol. Obrigada, Bruna, mas a gente continua, tá? A gente fala mais. Oi, Ana. Oi! Todo mundo. Lila Lustosa, eu queria saber. Eu fiquei olhando aqui, eu disse, nossa, Lustosa, tão difícil achar Lustosa. Tá aqui, só Lustosa e Lila É Lustosa. verdade. É A gente deve ser parente. interessante também, e porque vou falar, voltando, pegando o gancho também do que a Lília falou sobre clareza, né? Porque é uma coisa muito importante. Quando você falou, eu fiquei muito tocado com essa questão de clareza. A Ana tá fazendo, minha consultora de marketing, né? Então, eu até falar, Ana, me permita falar o quão você é assim super bacana, super gentil, a forma que você se apropria e passa seu conhecimento, é muito tranquilo, né? Eu sou terapeuta, intercultural, expressiva, de arte e principalmente de corpo. A Adriana está soltando os corações, também sou Pois é. apaixonada pelo dela. E, e isso é um posicionamento que eu estou revendo como é que me posiciono no mercado e pedindo essa orientação para a Ana, e isso é a clareza. Então, quando a Ana falou e a Lília falou, né, sobre essa questão da clareza, que é muito importante. No meu caso, eu não estou procurando um emprego para ver currículo, para tudo isso, talvez até mais difícil, que é você se manter, você agenciar e gerenciar todas as suas coisas. Então, essa clareza, quando eu falo assim, é muito importante. Então, eu sempre falo assim, nossa, essa consultoria está quase uma terapia para mim mesma, assim, para ver o que é quem eu sou, o que é que eu quero falar, como eu quero falar, né? Aí eu tenho que comparar mercado. Mas, Ana, peraí, eu não quero me comparar com ninguém, não, mas a gente precisa saber o que está, o que não está, ressignificar os conceitos. Então, assim, eu acho que é a primeira coisa, quando a Ana fala assim sobre clareza, eu acho que é muito bom. E eu acrescentaria que essa clareza também, às vezes, quando a gente vai tomar os passos, mas às vezes a gente não tem exatamente qual seria esse caminho, como é que eu construiria, por onde ir. Então, eu acho assim que Ana faz algumas mentorias, inclusive em grupo, individuais. Então, eu acho assim que você fazendo um trabalho desse,
para você mesma, para você ter um foco, saber quem é você, quem eu sou, mesmo que seja eu como produto de mim mesma, eu como produto de busca de emprego. Eu acho isso, assim, fantástico. Eu super, recomendo e acho, e a gente se atualizar sempre, estar sempre na escuta, que é uma coisa que é um dos pilares do meu trabalho, que é a escuta, não só do meu corpo, mas escuta da vida, porque está me trazendo, quem está cruzando o meu caminho, né, a Lília falou agora de livro, e eu não sei se vocês conhecem a Lilian Cardoso, e ela está fazendo 3 dias sobre livro, como você publica, quais são as diferenças, que tipo de livro. Eu posso te passar o link hoje, 3 horas, aqui de Vancouver, né, Foi, no caso o Brasil é foi. 20 horas, eu não 20 sei horas como é no que está seu. Brasil. Eu passo para você, já foram 2 aulas, mas está gravado, então acho que se você entra no grupo para assistir a última aula, que é hoje, você já consegue pegar as outras aulas, eu acho super bacana, ela está super sendo como você faz, que editora, quais são, que tipo de edição, forma Legal. também de você pelo menos ver o cenário, o panorama. Eu posso passar depois o Passa link aqui, para passa você, no tá? chat só, que eu acho que talvez É que eu mais não uma. sei onde é que eu vou conseguir para passar. Eu O vou link. passar, Tá se eu certo. conseguir, eu passo aí no chat aí, que se outra pessoa quiser, já fica também. Tá, se você quiser me mandar, eu também passo no chat depois do Certo, eu clube. vou Tá passar. É ótimo. Lívia Cardoso, é Projeto Escritor 2025. Se alguém quiser procurar no YouTube, deve estar aí gratuito. Então, Ana, eu quero te agradecer, né, mesmo, porque é sempre palestra, estou colocando aqui, né, sempre, e ouvir sempre depoimentos e ter essa identificação é muito bacana, porque a gente se fortalece também, não só de É, conhecimento, mas se fortalece como pessoa, para ver assim, nossa, eu não estou sozinha, sabe? Todo mundo passa e tudo isso, eu acho que é bem bacana. E lógico que nesse caminhar a gente encontra quem tome café bacana, que nos dedica assim super amorosa e acolhedor, e tem aquele que se esquiva por alguma outra experiência claro. negativa que teve e não quer nem se aproximar, o É. bichinho, né, de É. espinhento. Então, eu quero agradecer também esse grupo, achei muito bacana, e a palestra de hoje também, né, eu conhecendo o seu trabalho também, só traz também sempre pérolas, então essa troca é muito bacana. Então, muito obrigada também pela presença de todo mundo aí também. Obrigada Não, pelo eu que agradeço, Sol. Eu que agradeço, gente. Eu fiz um vídeo, aliás, a gente vai postar essa semana, agradecendo. Porque agradecendo, inclusive, a Adriana. A Adriana e a Ana são minhas clientes, né? Que são as donas da Misfit Ladies. A gente teve uma reunião essa semana às 8 da manhã. Eu não estou acostumada, inclusive, mas foi tão legal, assim, e tão legal o processo com a Sol. Eu fiz um vídeo agradecendo, assim, porque eu acho que as pessoas não sabem, às vezes, o quanto que você poder atender alguém, fazer um trabalho com alguém, te deixa feliz. Então, assim, eu fico feliz, na verdade, eu faço hoje o que eu faço porque me faz feliz, né, e eu acho que essa felicidade que a gente encontra no trabalho, que eu já tinha encontrado antes, eu já tinha sido feliz antes. Eu fui muito feliz quando eu trabalhava na Petrobras, quando eu trabalhava na Icatu, eu adorava o que eu fazia. Até que eu parei de gostar, pra ser honesta, quando eu ali no final, quando eu estava vindo pra cá, eu já não gostava tanto. E eu entrei numa crise muito grande quando eu cheguei aqui em Vancouver, uma das razões, né, a gente vai botando layer aí, né, nas mudanças também, né. Eu vim para estudar e eu imigrei. Isso foi outra coisa que aconteceu também, né, eu vinha para estudar e a gente imigrou, né, e aí também virou uma mudança muito maior do que eu imaginava que eu teria que fazer. Mas eu acho que a clareza a primeira clareza é: você não é a única pessoa que está passando por isso, nem vai ser a última, né. Se por exemplo, hoje, eu tenho 50 anos, eu estou vivendo uma série de coisas, eu não sou a única pessoa de 50 anos vivendo essas coisas. A gente vai olhar e a gente vai e eu acho que essa é a beleza do clube. Essa é a beleza da conexão com outras mulheres. É a gente entender que não é única, que a gente faz rede, né, que a gente, na hora que divide, a gente se ajuda, e a gente encontra clareza na medida que a gente fala: "A solução vai ser talvez diferente da outra pessoa", né.
mas existe um processo, existe um caminho, existe uma forma de olhar para isso, inclusive com menos emoção, né, porque senão a gente se confunde um pouco com as coisas, né, e a gente tem que ter um certo distanciamento, às vezes, para ter clareza. Então, existem formas de ter clareza. Então, na estratégia de marketing, a estratégia ela ajuda os exercícios, assim como a terapia ajuda, porque dá processo, né. A Rose que trabalha também que também é psicóloga, a terapia ela dá processo, né, você para de olhar tudo ao mesmo tempo e você olha, né, e tem formas de olhar para aquilo, formas de lidar com aquilo. E eu acho que isso se aplica para procurar emprego, isso se aplica para terapia, isso se aplica para marketing, isso se aplica para tantas coisas, para a gente sair da confusão, porque na confusão a gente funde, né. E aí a gente não enxerga, e a gente tem que conseguir enxergar. Eu acho que é sobre isso. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Ainda temos aí uns 4 minutinhos, gente. Quem quiser fazer mais alguma colocação, alguma pergunta para a Ana, aproveitem esses minutos finais. Maísa, por favor. Ai, meu amor, eu estou impactada, estou aqui emocionada, me sinto muito privilegiada por estar nessa sala aqui, por você dividir essa história, dividir tanto, né, e por todo o teu amor e compartilhar. E eu queria te dizer que foi realmente tocante, porque acho que já foi falado aqui, mas assim, é importante a gente não se sentir sozinha, né? E você trouxe aspectos que muitas vezes, desnecessariamente, a gente sofre sozinha. Eu acho que você trouxe muita contribuição. E é como eu sempre falo, o clube, quando as pessoas me perguntam o que é o clube? O clube é isso. O Isso. clube é essa energia aqui agora, o clube é isso. O resto é uma consequência de uma energia que ela é inerente. Mas isso aqui é o que tem valor para mim. E eu realmente, o ano passado, eu tomei uma decisão muito séria de caminhar ao lado de pessoas que eu admirasse, sentasse em mesa de pessoas que soubessem mais que eu, e eu tenho tido a grata satisfação de encontrar as minhas pares, você é uma delas. Eu me lembro, gente, que o ano passado, eu mesma, a gente não tinha ainda tanto contato. Eu pedi uma reunião com a Ana e ela foi super amável, me recebeu numa reunião que eu queria que ela me explicasse sobre a possibilidade de dar aula aqui, porque é um sonho meu também de dar aula. E a gente sabe as dificuldades do mercado internacional quando você, né, a gente é imigrante, a gente nunca vai ser daqui. Pode ter papel, passaporte, nunca, nunca, né? O mercado vai te ver como a pessoa. Então, tem uma série de barreiras que vão diminuindo, claro, mas a resistência existe. Então, ela me recebeu muitíssimo bem, tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Vancouver, no Canadá. Ela dá aula aonde eu me formei, né, então, assim, que é o Langara College, entre outras instituições. Então tudo isso é para dizer que fez muito sentido sua fala, é para te agradecer mesmo, e me abriu, assim, a mente para uma série de coisas, assim, maravilhosas. Se eu fosse ficar falando aqui, ia ficar um tempão. Então eu quero te deixar um beijo enorme, parabéns imenso, e que cada uma aqui receba meu abraço, em formato dessa apresentação que você fez, que a própria Lília partilhou também. Eu sei de tantas que estão aqui, e o meu coração fica realmente pululante aqui de alegria por a gente estar numa sala tão especial como essa. A gente poderia estar surtando, mas a gente está aqui para se apoiar. Exato. Um beijo. Vamos Obrigada. Ai, meninas, eu queria muito agradecer. Na verdade, eu amo fazer isso, né? Isso para mim é meu cafezinho, né? Aquela coisa que estimula, assim, ao invés de ficar cansada, a gente fica com mais energia, né? Eu, às vezes, vou dar aula à noite, 7 horas da noite. Eu acabo de dar aula às 9 da noite, pronta para ir para academia. Tanta, de tanta alegria que eu fico, energia, porque, né, a gente. Então, queria muito agradecer a oportunidade. Aí eu queria só terminar, dividindo com vocês Porque a meio que Lídia quer fazer só mais algum último comentário. desculpa, Lília. Desculpa, Perdão, Lília, por te favor. interromper.
É muito rápido. Eu só queria dizer, já escrevi no chat, que eu preciso ir para Vancouver, conhecer vocês, tomar um café. Esse grupo canadense é maravilhoso. É Eu Venha. quero ir diferenciado. Pode muito. vir. Então, me Tô chama no LinkedIn. apaixonada. E é só 5 horas do Eu já México. conversei com a Maísa uma vez, né, Maísa? A gente conversou. Sim. Gente, eu quero ir, eu vou me Venha, organizar, eu venha. vou, eu vou. Vamos, 5 vamos, horas. vamos. 5 horas da cidade do México, pertinho. Gente, eu só queria terminar, porque a gente aprende, né, que a gente também tem que falar do nosso trabalho, né, e eu acho importante a gente fazer isso. Eu queria dividir com vocês um trabalho que eu vou fazer agora no final de fevereiro. Eu queria convidar vocês. Eu falo sobre inteligência artificial, né? Isso é uma das coisas que eu falo. Então eu vou fazer agora, no final de fevereiro, um workshop de 2 horas, super objetivo, absolutamente focado em entender como é que a gente faz crescimento orgânico, que é o que não depende de ads, né? Que não depende da gente pagar. E como é que a gente usa inteligência artificial para criar conteúdo, né? Eu sei que muitas de vocês já estão usando. A ideia é entender como é que a gente faz um bom prompt. Então, como é que entender a nossa estratégia, como é que entender quem é a persona com quem a gente tem que falar, como é que a gente entende a nossa proposta de valor, como é que entender o nosso objetivo, ajuda a gente a pedir para o chat GPT ou o Claude ou outra, o Gemini ou qualquer outra eh ferramenta que você use, a ter o melhor resultado, né, a ter um texto que realmente vai te entregar valor. Então, e que vai entregar e que vai entregar algo que vai te trazer followers ou que vai trazer engajamento, e aí depende do objetivo que você tem, isso é algo que a gente vai discutir no dia. Então o objetivo vão ser 2 horas, ele vai acontecer no dia 26 de fevereiro, 7 horas de Brasília, 2 horas de Vancouver. Eu fiz um preço para aqui, para o pessoal do clube, para quem está aqui, né, e eu vou divulgar depois, são R$ 97, em dólar são US$ 32, são 2 horas, de workshop, mas além do workshop, vocês ganham um PDF com todos os prompts, né, que a gente vai discutir no dia do workshop. Eu vou abrir o meu WhatsApp por uma semana, porque vocês vão praticar, as pessoas vão praticar usar o prompt e vão ter dúvidas. Então eu vou corrigir os prompts, a gente vai corrigindo os prompts. E depois de uma semana, eu vou fazer uma live, com quem participou do workshop para dúvidas, né, para eu poder responder dúvidas. Então são R$ 97 ou US$ 32, por 2 horas de workshop, essas 2 horas de workshop, mais, todos esses outros bônus, né, que a gente, tá falando aqui, e vai ser um prazer conversar com qualquer uma de vocês. Se vocês quiserem marcar um café online, estou à disposição. Bruna, podemos nos encontrar pessoalmente. Coloquei um link Uau. aqui pro workshop. Eu consegui falar antes de terminar o horário. Planejamento perfeito, Aninha. Maravilhosas. Não é? Gente, Ana, muito obrigada. Por favor, Vera, por favor. não, eu ia agradecer só. Ia só te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua doação, entrega, que foi diferenciada, sem dúvida. Uma coisa bem pessoal, bem íntima, digamos, e que tocou de várias formas. E esses insights, esse movimento é o que a gente quer trazer no Conexão e Carreira, que é gerar conexão por meio da carreira de cada um de nós. Você, Sim. ó, hoje cumpriu 100% com a essência desse projeto que foi idealizado há uns meses. Agradecemos demais, agradecer em nome da Rijarda, que devido à aproximação do Conect não pôde estar aqui conosco, mas sem dúvida está em coração e pensamento. E vai conferir a gravação. Tá ótimo. Eu vou mandar para vocês a apresentação que eu fiz, tá, em PDF, eu vou colocar lá no clube. Então, se vocês quiserem olhar de qualquer forma, né, vocês vão ter. Eu fiz um outro PDF menorzinho, com resumo, que é mais ou menos passo a passo. Tipo o que a Bruna me perguntou: "Bruna, eu fiz um resumo que vira um passo a passo, em termos de estratégia de carreira", né. De novo, não então espero que vocês tenham aproveitado. Eu aproveitei demais. Estamos com esse sol lindo aqui. Tá -3, eu acho, hoje, -2, alguma coisa desse número.
mas está um lindo dia. Então eu espero que vocês tenham um lindo dia, foi um prazer enorme. Cristina, prazer. Prazer estar Gratidão, com você. prazer. Eu cheguei um pouco atrasada, saí de uma reunião, mas não queria perder, então eu perdi o comecinho. Mas eu amei. Esse é o meu segundo encontro no clube. Eu acabei de virar embaixadora e tô amando. Estou muito feliz de estar aqui com Muito bem-vinda, vocês. Cris. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Meninas, eu que agradeço. Meninas, Agradeço quem veio, porque eu convidei também. Muito obrigada. brigadão, gente. Obrigada, gente. Pessoal, prazer. Sim, dia pra obrigada a todo vocês. mundo. Não falei muito porque eu estou Obrigada dirigindo. pela conexão. Tchau, Prazer, obrigada. gente. Obrigada, Vera, de Tchau, novo. tchau. Obrigada, meninas. Tchau.